Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva, falando sobre a vitória da seleção brasileira por 1-0 em cima do Paraguai. A seleção brasileira está classificada para a Copa do Mundo de 2026. Vamos juntos aqui analisar. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN, link na descrição. Vamos lá então para as informações da vitória da seleção brasileira. Sim, né, do Ancelotti com a seleção brasileira ali, todo mundo marcando atrás da linha da bola, os ajustes que foram feitos por ele, e nesse segundo jogo a gente conseguiu ver o aspecto ofensivo. Então eu gostei muito, a mudança ali com os 4 jogadores de frente, logo ali no início, a pressão danada em cima da defesa do Paraguai, que não conseguia respirar. Eu estava nessa curiosidade para saber como seriam, né, as dinâmicas da equipe ali com ataque com 4 jogadores de frente e apenas 2 volantes. E eu gostei bastante, principalmente pelo fato de ninguém ter guardado posição. Essa foi a parte que mais me agradou. Ninguém guardou posição, a gente viu o Matheus Cunha pelo lado esquerdo, vimos o Martinelli pelo lado esquerdo, vimos o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, Rafinha no final do primeiro tempo também. Então, ficou difícil para a defesa, né, do Paraguai fazer algum tipo de marcação individual, porque toda hora caía alguém novo pelo setor. Então eu gostei muito e a gente vai falando aqui ao longo do programa, mas gostei das dinâmicas que foram apresentadas. E um Paraguai que já entra contra a seleção brasileira buscando se defender, mas começa a sentir muita dificuldade e começa todo mundo a cair, começa a fazer cera desde o começo da partida, Calçade, uma coisa que irrita um pouco a seleção brasileira. Mas isso eu acho que já mostra também a mudança de postura do olhar do adversário para a seleção. Primeiro, o Paraguai tinha uma vantagem, ele estava à frente do Brasil, né, terceiro colocado. A vitória do Brasil tiraria-se essa condição de seleção paraguaia, que um ponto já seria magnífico para manter sua invencibilidade, para caminhar na classificação para o Mundial. Então, uma seleção que buscou defender a sua vantagem na tabela. Diferente de uma primeira rodada, quinta rodada de eliminatórias. Agora a gente está no finalzinho, já enxergando o que é preciso, o que é necessário. E aí, bom, teve uma posse de bola, eu comecei a contar. Bola no gatito, 14 segundos para devolver. Aí, assim, arbitragem, se esquece, né? Os caras são péssimos. Eu vou ficar só no péssimo. Essa é a maior, acho que é a maior... Eu acho que é mais que isso, mas acho que eu vou ficar só no péssimo. Da arbitragem sul-americana. Eles não estão nem aí. A comparação com a brasileira. Eles não estão nem aí. Os brasileiros dão um tempo a mais. A sul-americana é um negócio... Teve atendimento, caíam em todas. Teve uma reposição de bola que durou 32 segundos entre uma falta que foi feita. Sim, então você vai matando, porque são várias, você mata muito tempo. Mas isso aí é um problema da América do Sul todinha, não vamos consertar. Tá difícil de arrumar o Brasil, imagina os outros. Mais 9, tem que resolver o problema de 9. Então, eu acho que tem aspectos positivos, mas é um time com a formação, o Carlito definiu, Martinelli, o jogador mais posicionado num local específico foi o Martinelli. Martinelli tem a mancha o mapa de movimentação, assim, lado esquerdo, linha de fundo. Matheus Cunha fazendo o trabalho de meio de campo, vindo receber até, às vezes, de zagueiros, mas um jogador que conduz, né, e passa. Então, assim, a característica da seleção é muito... Rafinha, vai, né, conduz e toca. Matheus, o Martinelli vai para cima. Vinícius. Mesmo assim, Casimiro e Bruno, para mim, foi uma das melhores atuações de 2 jogadores do meio de campo. Concordo. Mesmo sem o Gerson, quer dizer, 2 caras que foram muito bem. Então tem pontos positivos, mas é muito pouco para jogar a Copa do Mundo. Mas a gente tem que analisar que o Carlo Ancelotti, agora que ele vai começar a observar jogador brasileiro. Sim. Agora, no Brasil e na Europa. Mas esta observação que ele já tinha feito para o Real Madrid, não para o Brasil, certamente no radar dele tinha o Alex, o zagueiro. Alex, que jogador. Sim. Que jogador. Esse cara, sim, estará na próxima lista e do jeito que está jogando vai estar na próxima, porque ele foi muito seguro. Nos dois jogos. Então, fora e na casa, quem jogando no Brasil. E agora eu assumo a culpa, assim, minha culpa pelo menos, que assim... Falei muito do Murilo, porque acho que o Murilo foi uma ausência para mim até que surpreendeu na lista, achei que estaria na lista. Falamos muito do Bremer quando o Bremer agora está machucado e não podia ser convocado, mas enfim, eram os 2 zagueiros que pareciam que tinham que ser titulares indiscutíveis da seleção e que não vinham ser. E aí surge um outro cara que ninguém falava,
e que realmente fez 2 grandes jogos. E te falar, assim, eu não sei se ele fica no Lille, não. Depois dessas 2 apresentações pela seleção... Vai crescendo, vai crescendo. Acho que ele salta. Mas será que o Ancelotti ele tem uma base agora para seguir a seleção brasileira? Será que ele vai usar essas 2 partidas como a base da seleção brasileira? Alguns nomes com certeza. Mas quais? Quais foram os importantes? Quais aqueles que ele guardou no coração? Bom, vamos para a Neoquímica Arena. Vamos colocar aqui na nossa conversa o André Plihal, que está ao lado do Oswaldo Pascoal. E eles vão trazer também a percepção de quem estava lá no estádio. E, claro, também já com essa questão, Plihal, temos então uma base da seleção brasileira? É isso que vamos ver nos próximos jogos de seleção brasileira, inclusive no próximo jogo contra o Chile, Vinícius Júnior suspenso. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, Marcela. Boa noite, meninos. Fora Esporte. Estamos aqui na Neoquímica Arena. Lógico, a essa altura já vazia. Agora há pouquinho, Pascoal com 46 mil torcedores, que rendem 12 milhões 700 mil reais. 46 mil pessoas que viram o Brasil garantindo a classificação para a próxima Copa do Mundo, para a Copa da América do Norte. No início do jogo já se sabia que a vitória bastaria para a classificação, né? Porque o Uruguai derrotou a Venezuela e o Brasil conquistou essa classificação, apesar do placar magrinho, com um bom desempenho. O Carleto botou o seu quarteto ofensivo pela primeira vez em campo. De fato, como disse o Calçade, só o Martinelli guardando um pouco mais posição. O gol do Brasil sai de uma jogada em que Rafinha, Matheus Cunha e o Vini finalizando ali como um bom centroavante, fazendo o único gol da partida. Brasil 1-0. Te agradou, Pascoal? O pessoal lá no estúdio gostou bastante. E a Marcela quer saber se depois desses 2 jogos zerados, sem sofrer gol, marcando 1, fazendo 4 pontos, já se tem um ponto de partida, ou até de repente, sendo um pouco mais otimista, uma base. 6 jogos, 6 vitórias. 6 jogos, 6 vitórias e já é mais uma classificação para a Copa do Mundo obtida também aqui na Arena do Corinthians. Gostei muito da movimentação dos jogadores da seleção brasileira. Achei que o Bruno Guimarães fez o melhor jogo dele com a camisa da seleção do Brasil. Fazia tempo que a gente não via o Bruno com essa desenvoltura, né? Ele jogou mais como volante pela direita, criou muitas perspectivas para a seleção do Brasil. Agora, o Matheus é um jogador que é o chamado... Para mim ele é um jogador desequilibrante. Por quê? Porque ele flutua muito nos espaços deixados entre os volantes adversários. Foi quem mais se movimentou. Ele e o Rafinha. O Rafinha também se mexeu demais. O primeiro tempo pro Rafinha foi muito bom. No segundo tempo ele já ficou mais parado pelo lado direito, né? Mais colocado aberto pelo lado direito. Eu acho que eles cansaram também, né? Porque a marcação imposta pela seleção brasileira, o volume de jogo aí, o lance do gol, né? Porque o Matheus acreditou nessa bola. Ele foi buscar essa bola ali perto da linha de fundo e cruzou, e o Vinícius se atirou na bola para Lães. Casemiro, Matheus Cunha, Rafinha. Vou falar para você, eles jogaram demais pela seleção do Brasil. E parece que o Brasil, depois de um certo tempo, achou mais um zagueiro, né? Sim. Como brota jogador, a gente fala, não, às vezes o Brasil tem dificuldade de encontrar jogador aqui e ali. Esse foi do nada mesmo. Apareceu assim, do Lille para a seleção brasileira, para ganhar espaço e para convencer, né, os homens da comissão técnica do Brasil. Isso é um lance do Bruno Guimarães, tentou por cobertura já no segundo tempo. Eu tenho 2 ressalvas a fazer. E as 2 ressalvas ficam para as laterais do Brasil. Como nós somos como seleção brasileira, como a seleção brasileira é deficitária pelas laterais. O Wanderson... Segundo tempo ele soltou um pouquinho mais, né? O Wanderson, ele é bom na descida. Na subida ele tem muita dificuldade. Quando ele ataca, ele vai bem, mas quando tem que defender, ele tem muitas dificuldades. Ele é um jogador com pouca criatividade para jogar na lateral direita, mas é o que tínhamos para... Eu acho até, né, que o Wesley é mais jogador que o Wanderson, mas o Wesley hoje ficou no banco de reservas. E o lateral esquerdo da seleção do Brasil, o Alessandro, e quando entrou o Romero para jogar aberto pela ponta, ele começou a se desesperar. Não me parece um jogador experiente como ele é, né? Começou a se desesperar. Tanto que logo saiu para a entrada do Beraldo, né? A tirar a bola de todo jeito. E aí são as 2 ressalvas que eu faço. As 2 laterais do Brasil. Ainda precisamos encontrar jogadores. Precisamos de mais coisas, é claro, é óbvio. Mas hoje a gente viu uma seleção melhor. Eu não vou falar muito. Melhor
do que a gente já tinha visto, mas dá um alento para o torcedor. A pegada foi diferente, a vontade, a determinação. Isso nos 2 jogos, né? Nos 2 jogos. A gente viu muita diferença do que a gente tinha visto até aqui da seleção brasileira, e eu acho que isso também passa pelo treinador, porque ele é muito próximo dos jogadores e ele cobra muito isso do empenho de cada um. Tudo, especialmente nesse início, passa pelo treinador. Viu, Marcelo, uma observação de quem estava no estádio. Todo mundo sabe como é que são os jogos da seleção brasileira em São Paulo. Passou de 20 minutos sem fazer um golzinho, a torcida começa a chiar. Hoje o comportamento foi totalmente diferente. O gol da vitória do Brasil saiu ali no finalzinho 43. Do primeiro tempo. O comportamento até sair o gol foi exemplar da torcida. Aos 21 teve uma bola perigosa, aos 26 teve outra bola perigosa, aos 32 teve outra bola perigosa, só aos 43 é que foi sair o gol. E aí a torcida foi no embalo, a torcida responde daquilo que ela vê dentro de campo. A torcida viu a seleção brasileira empenhada. E quando o torcedor vê a seleção com empenho, a seleção vai junto, o torcedor vai junto. Não importa se é em São Paulo, se é no Rio, se é em Porto Alegre, se é no Paraná, seja em Santa Catarina, Minas Gerais, em qualquer estado brasileiro. Onde a seleção brasileira jogar, se o time mostrar empenho, dedicação, vontade, a torcida vai junto. E a torcida foi. E que bom, né? Que a torcida pôde ver um bom jogo também. Mas mesmo no segundo tempo, teve um momento ali que a partida ficou um pouco mais modorrenta, a torcida levou na boa, não começou a chiar, não começou a pedir jogador. Aconteceu até um pouquinho antes. O Estevão, a gente tá claro, na casa corintiana, muitos corintianos por aqui, a gente percebia isso nas escalações. Até o Romero foi aplaudido na escalação. Foi vaiado. O Estevão e o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, vá lá, jogador do Paraguai, mas o Estevão é o jogador da seleção brasileira. Aí a torcida não o poupou, não. E até fiquei com medo, falou-se tanto durante o dia no tal mosaico verde, que esse mosaico fosse ser boicotado. Era ali o parabéns Ancelotti, por conta, lógico, do aniversário, 66 anos do Carlo Ancelotti hoje. Mas não, todo mundo levantou bonitinho a placa e funcionou legal, deu um efeito bonito. Olha lá, ficou bonitinho, olha lá. Parabéns, Carleto, ficou muito legal essa homenagem ao técnico da seleção brasileira. Claro que ele merece mais do que isso, né? Hoje é o dia do aniversário dele e o Vinícius Júnior fez o gol, que é muito próximo dele. A seleção brasileira fez um futebol legal, aplicou-se dentro de campo e a gente espera ver. Não sei se nas próximas partidas o Brasil vai ter tanta coisa para mostrar, tanta coisa para demonstrar para o seu torcedor, mas a classificação já está aí, já vai para a Copa do Mundo e serão mais 6 jogos até a Copa do Mundo e um período de 30 dias para jogar o Mundial. Eu acho muito pouco para quem está chegando, que é o caso do Ancelotti na seleção brasileira, mas ele vai ter que dar um jeito de arrumar o time. Já pensou, Marcela Rafael, você no dia do seu aniversário entra no Arrudão e lá um mosaico, parabéns, Marcela? Pois é, o melhor é o Pascoal falando, ele merecia mais que isso ele ganhou, né? Tudo isso aí, tá bom, hein, Pascoal? Foi uma boa surpresa e um bom presente. Não, merece ainda mais. O título não, a classificação para a Copa do Mundo. Tá bom, tá certo. Ô, Pascoal, um beijo para você, André Plihal também, um beijo para vocês. Muito obrigada aí pela participação e por toda a impressão dessa partida. Eu vou dizer uma coisa, Jean Calçade e Jailson, fazia muito tempo, mais do que a disposição, fazia muito tempo que eu não via uma seleção brasileira tão organizada. Disposição, vontade, tudo isso a gente viu, mas a gente vinha vendo em outras partidas. A seleção tinha essa vontade. Agora, a organização fazia muito tempo que eu não via como hoje. Eu acho que desde a era Tite que eu não vi uma seleção tão bem postada. Acho que é uma seleção consciente do que precisa fazer. Até usei o termo disciplinada taticamente no jogo contra o Equador e ela foi disciplinada taticamente hoje também. Quer dizer, mas é óbvio que dentro da disciplina tem essa movimentação que obviamente foi pedido, né? Quer dizer, se o Ancelotti não tivesse pedido que os caras se mexessem tanto lá na frente, óbvio que a gente não ia ver essa mudança que a gente viu em determinados momentos do jogo, né? Do Matheus Cunha, que começa como meia, vai para a direita, depois vai para a esquerda.
então se mexe muito, todo mundo se mexendo demais ali na frente, e eu acho que isso é organização, justamente, isso é disciplina tática, obviamente tem, nesse caso, o dedo do Ancelotti, mas a gente percebe um clima também completamente diferente em relação à seleção, e acho que isso muda. Quando o Plihal fala do comportamento da torcida, é verdade. Eu falei aqui, brinquei outro dia que eu não suportava vir para o linha de passe nos dias de jogo de seleção, porque era chato. A gente sabia que eram jogos que não valia nada, que a gente não tinha muita expectativa, não valia, né? Não é que estava valendo vaga, não está valendo vaga, não é questão, não é essa. E acho que a chegada do Ancelotti mudou isso para todo mundo, mudou para o torcedor, mudou para o jornalista e mudou, que é o mais importante, para o jogador. Porque está muito claro dentro de campo, né? Acho que desde de os treinamentos, as imagens que chegam, as informações que chegam, até a própria postura, a intensidade, o bom astral, assim, a coisa está diferente. Aonde isso vai nos levar? Não dá para saber, porque futebol não é ciência exata e campeonato de mata-mata é menos exato ainda do que um campeonato por pontos corridos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o clima da seleção brasileira está muito legal. A única ressalva que eu quero fazer é para essa camisa desbotada da seleção, que eu não aguento essa camisa que é quase branca quando a gente vê ali de longe. Eu acho que assim, é uma coisa que tá num tom diferente do tom que a gente se acostumou a ver. Alô, Nike, por favor. Era só assistir a Copa de 70 e usar inspiração na atleta. Que é o tom maravilhoso. O tom de azul do calção. Tom, é só pegar ali, não é um saudosismo, é só pegar o que já funcionou. Como diria o Calçade, eu não gosto de corzinha. Eu gosto de corzinha. Exatamente. É exatamente isso. Corzinha, não gosto. Até de perto ela é até bonita. Cor, vai com gosto. Coloca cor, pelo amor de Deus. Mas longe, hoje, é um negócio distante, mas desbotado, o futebol condiz com tudo, bola, né? Tá, porque assim, tem muita mudança, embora não pareça. Acho que para quem está só olhando para o campo e tal, primeiro que houve uma mudança de direção total na CBF. Então sai aquela coisa triste, né? E vem por uma novidade que você não conhece. E como todo poder novo, existe uma dose de esperança de que vai consertar aquelas porcarias que o anterior fez. E elas eram enormes, né? Assim, precisa de muito tempo. Era uma tragédia. E aí vem um cara, tal, o que precisa? Sabe, sim, só não atrapalhando nesse início já está ajudando, né? O Rodrigo Caetano, o que precisa para a seleção? Tá bom, tá liberado. Cícero, o que você precisa de alguma coisa? Faça. Carleto, o Carleto o tempo todo sendo abraçado, ganhando presente, chega lá pro estádio, tem o nome dele. Eu acho que ele não está nem acreditando. Ele esperava, mas não tanto. Então há um respeito pela entidade que ele representa também. E dos jogadores. E isso, os jogadores não estavam encontrando, né? Nos projetos anteriores. Porque é um cara muito grande no mundo do futebol. Você acha que o Rafinha joga no Barcelona, tem confrontos com o Real Madrid, ele vem no banco adversário dos companheiros dele, Carleto. Dessa vez ele é dirigido por aquele treinador. Então acho que talvez a gente encontre nas próximas convocações algumas mudanças já com a observação totalmente dele, porque a próxima convocação será totalmente de Carlo Ancelotti. Essa daqui foi uma colaboração. Tá aí, nação, então, mais uma vitória da seleção brasileira, ou melhor, a primeira vitória da seleção brasileira nas mãos do Carlos Ancelotti, né? O técnico italiano, conseguiu essa vitória para cima do Paraguai e classificou a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Deixe nos comentários aí a sua opinião, deixe o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais informações dessa vitória da seleção brasileira com o gol do Vini Júnior.